presidente Traiano, nobre deputados e deputadas, eu gostaria hoje de fazer um esclarecimento e contar um pouquinho de como foi a agenda da Frente Parlamentar sobre o Pedágio na última quarta-feira em Brasília, no Tribunal de Contas da União. Uma agenda técnica, 2 horas e 30 minutos de reunião. Uma agenda onde o Fábio, que é o secretário substituto de Fiscalização de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União, junto com a Laura, que é a diretora, e a Carla, que representa o gabinete do ministro Valtão, recebeu os deputados que compõem a frente, no caso eu, que estava presidindo a reunião e a frente, o deputado Evandro, que é o nosso vice-coordenador, e o deputado Tiago Amaral, vice-líder do governo, que representava o governo nessa data. Também estava conosco os técnicos, o professor Fayet, que representa o Conselho de Economia do Estado do Paraná, e o professor Christian, que representa, na verdade, Cristiano, que representa o ITTI da Universidade Federal do Paraná. Essa reunião foi para pontuar as abordagens e os resultados consolidados dos estudos feitos pelo ITTI e também as questões enfrentadas nas 21 audiências públicas realizadas pela Frente Parlamentar do Pedágio. Uma reunião extensa, mas muito profícua, pois pôde ser aprofundado tecnicamente e pessoalmente, o deputado Evandro estava conosco, alguns pontos de interesse do Paraná. Entregamos um documento e discutimos pontualmente cada um 23 pontos. O deputado Tiago participou e também fez várias perguntas. E os principais pontos que abordamos foram a ausência de dados, documentos e correlatos por parte da NTT junto ao edital de licitação, a ausência de licenciamento ambiental, critérios desconhecidos para as faixas de descontos e aportes financeiros, diferença nos valores dos investimentos previstos, 650 milhões de reais deixaram de estar no primeiro edital apresentado e está colocado a mais no novo edital que está no TCU. As necessidades de nova audiência pública por conta da modelagem econômica, a necessidade de participação dos municípios, 87 cidades que receberam obras não foram consultadas ou não foram feito um parâmetro entre os planos diretores e essas obras. Tarifas que aumentaram antes da concessão, um assunto que deixou aqui todo mundo assustado. No primeiro lote, no lote 1, 30%. São Luís do Purunã, a praça de pedágio, que era R$ 9,60, vai operar a R$ 10,33 de início, se for passado a modelagem dessa forma. 23% no lote 2. A praça de São José dos Pinhais, que terminou a operação de pedágio em R$ 23,30, foi propagandeada que seria R$ 14,33 e já está em R$ 20,98, ou seja, R$ 21. O porquê de um degrau tarifário de 40%, não se tem memória de cálculo, não tem memória de como foi feita a conta dos 40%, a localização das praças, que é duvidosa, questionável, e também as quantidades de praças. Por fim, o passivo das obras, ou seja, obras que já foram pagas pelo usuário, não realizadas e estão lá novamente. Em suma, essa reunião no Tribunal de Contas da União deixou claro para o próprio tribunal que os projetos não se encontram ainda maduros. Foi esse o termo usado. Que falta precificação das exigências contratuais. E que o Paraná pode chegar, deputado Tiago, deputado Evandro, que estavam comigo na reunião, em ter que decidir entre qualidade de obras versus preços. Porque se manter o padrão R1 adotado no edital, pode ser que os preços do pedágio sejam mais caros ou iguais ao que estavam antes. Isso deixou todo mundo preocupado, muito preocupado, cada um com sua forma de abordagem, cada deputado que perguntou, o deputado Tiago Amaral, o deputado Evandro ou eu, todos nós saímos de lá preocupadíssimos. E pasmem, ao sairmos de lá, fomos surpreendidos com a notícia da NTT, que pediu o aumento das tarifas do lote 2, onde joga essa praça de São José dos Pinhais a R$ 21 de tarifa. Isso deixou a gente mais preocupado ainda.
tudo indica que pode acontecer o pior no pedágio do Paraná. A falta de precificação, que aliás, elemento de cobrança nosso, foi colocada pelos técnicos do TCU, que conforme elas vão chegando, encarece o custo e por conta pode encarecer a tarifa. Mas eu quero, presidente Traiano, fazer uma fala no sentido do desrespeito que essa casa possui algumas vezes junto ao governo. Eu fiz um requerimento pedindo cópia do convênio ou se o governo tinha assinado o convênio das rodovias. O que tinha acontecido? Eu não obtive retorno sequer do governo. Entrei junto à ouvidoria do DR e o DR me respondeu, está aqui, disse que as minutas de convênio de delegação das rodovias estaduais à União se encontram em fase de verificação por essa autarquia e que tão logo que sejam concluídos os trabalhos, seguirão para a assinatura do governo federal e estadual. Ou seja, o governador não assinou o convênio. E esse convênio pode ser o único instrumento que a gente tenha para parar o que está acontecendo no processo do pedágio, enquanto não sanar essas dúvidas ou enquanto não se corrigir as demandas feitas por essa frente parlamentar. Eu tenho um projeto de lei pedindo que a gente cancele a cessão das rodovias estaduais, mas acho difícil ele avançar aqui. Mas quero aqui lançar uma campanha. Não assina Ratinho. Hashtag não assina Ratinho o convênio de cessão das rodovias estaduais do Paraná, até que as mazelas do pedágio não sejam elucidadas. Se o governador assinar o convênio na fase que está agora, nós vamos entregar o pedágio cara novamente. E aqui nós fomos enganados. A mentira comeu solta, enganou todos vocês, inclusive até mim, num determinado momento. O governo federal, através do ministro Tarcísio, falava que precisava da cessão das rodovias serem assinadas para ir ao projeto no TCU. E o que ficou claro lá, que não era verdade isso. Esse projeto de cessão, ele é usado num outro momento e não naquele. Nós cedemos as rodovias sem as garantias reais, que fosse feito um projeto liso, transparente e com os preços que o Paraná necessita para um pedágio justo. Agora estamos reféns, mas o governador pode decidir. Falei que os próximos passos do pedágio se encontram no Tribunal de Contas da União, mas o prazo final, ou seja, o último passe, quem decide é o Ratinho. Não assinou o convênio, não tem pedágio caro no Paraná. Se assinar do jeito que está, vai assumir a responsabilidade. Deputado Arilson, por favor, um minuto para concluir. Se assinar o convênio nas condições dadas que estão hoje, de omissão de informação, de tanto problema levantado, o governador vai endossar que tenhamos um pedágio caro ou até mais caro do que estava. E ficou claro que essa história de 50% de desconto não vai acontecer. Creio que o governador possa ter sido enganado pelo governo federal, sim. Mas o secretário Sandro Alex, com certeza não. O que foi feito com o estado do Paraná é inadmissível. E o que pode ser feito é mais inadmissível ainda. Portanto, não assina Ratinho. Defenda o Paraná até que provem para a gente que vamos ter uma tarifa baixa. A partir de amanhã, campanha na rua, hashtag não assina Ratinho.